Quando tentamos imaginar como era a vida para o cidadão médio alemão entre os anos de 1933 e 1945, o que vem à mente? Muitos provavelmente imaginam um pesadelo totalitário sombrio, e em muitos aspectos isso era verdade, especialmente para os grupos da sociedade que os nazistas reprimiam com firmeza. Mas quão diferente era a vida para os alemães que atendiam aos padrões de Hitler. As minorias. Antes de abordarmos a vida do cidadão comum, devemos primeiro entender como era a vida para as minorias. Como pode ser imaginado, os direitos desses grupos foram essencialmente eliminados assim que Hitler assumiu o poder em 1933. Servidores públicos judeus como professores universitários, engenheiros e administradores foram excluídos de cargos no governo nos primeiros meses após a eleição de Hitler. Os nazistas usaram seu recém-adquirido poder para orquestrar o que ficaria conhecido como Noite dos Cristais, na qual milhares de negócios, casas e sinagogas judaicas foram incendiadas ou vandalizadas. Seus donos foram espancados e presos. Esterilização forçada. Até 1941, quase toda a população judaica que vivia na Alemanha foi aprisionada em campos de concentração. Os nazistas iniciaram uma campanha ideológica contra praticamente todas as minorias e grupos marginalizados da sociedade, incluindo ciganos, homossexuais, testemunhas de Jeová e eslavos. Um dos métodos usados nessa campanha foi a esterilização forçada. Outro aspecto desse programa, frequentemente citado, foi o projeto nazista de eugenia, que buscava sistematicamente eliminar aqueles que os nazistas consideravam sub-humanos. Por exemplo, médicos nomeados pelo Estado foram autorizados e instruídos a fazer eutanásias em crianças que, segundo os nazistas, eram indignas de viver. Até 100 mil alemães, incluindo 20 mil crianças, foram mortos entre 1939 e 1941 sob esse programa. Mulheres na Alemanha nazista. Agora que entendemos as experiências daqueles que foram perseguidos pelos nazistas, vamos examinar como era a vida dos cidadãos comuns. Embora o papel dos homens na sociedade sob o novo regime não tenha mudado muito, as mulheres experimentaram uma série de novas expectativas. Os nazistas introduziram o que consideravam valores tradicionais alemães para as mulheres, que incluíam modéstia, dedicação aos valores cristãos, neste caso, cristianismo influenciado pelo nazismo. E mais importante, a produção de filhos, pois os nazistas viam isso como um componente crucial para expandir a nação alemã. Na verdade, um prêmio civil, a Cruz da Mãe Alemã, foi criado e concedido a mulheres que tivessem pelo menos 4 filhos. Nas escolas, os alunos eram ensinados com um currículo projetado para encorajar a discriminação e desestimular a miscigenação racial. Segundo Richard Evans, professores e alunos se cumprimentavam no início e no fim de cada aula com a saudação nazista. Os alunos ouviam discursos políticos importantes pelo rádio no salão da escola. O objetivo principal do sistema educacional nazista era garantir que a ideologia do partido fosse profundamente enraizada nas mentes dos estudantes, preparando-os para se tornarem soldados leais em futuras guerras. Desde 1922, a juventude hitlerista e, mais tarde, sua divisão feminina, a Liga das Moças Alemãs, foram criadas para preparar meninos para o serviço militar e meninas para a maternidade. Essas organizações eram extremamente populares na Alemanha e, em 1939, mais de 90% das crianças alemãs estavam na juventude hitlerista. Cristianismo positivo. Durante esse período, até instituições aparentemente inofensivas da sociedade alemã começaram a refletir a ideologia nazista. Um exemplo foi o Cristianismo Positivo, um programa patrocinado pelo Estado para unir todas as igrejas protestantes da Alemanha em uma única igreja nacional, que legitimaria e apoiaria a agenda nazista. O governo, sob a direção do ministro da propaganda Joseph Goebbels, distribuiu milhões de rádios baratos para garantir que as mensagens políticas chegassem à população. Entretanto,
Muitas dessas medidas não produziram o efeito desejado. A maioria das pessoas estava mais preocupada em levar a vida como antes. Como resultado, o governo impôs seu ideal de Estado nazista por meio de leis. Por exemplo, homens e mulheres entre 19 e 25 anos eram obrigados a cumprir um período de 6 meses de trabalho público para atender ao conceito nazista de força de trabalho social. As mulheres eram então liberadas para voltar para casa, mas os homens eram recrutados para o exército alemão, a Wehrmacht, garantindo uma fonte constante de soldados para o Estado nazista ultramilitarista. Os nazistas também introduziram o Volkswagen, o carro do povo, parte da campanha de Hitler para a motorização da Alemanha, carro que ficou popular no Brasil como Fusca, que teve suas primeiras versões importadas da Alemanha em 1950, tendo sua produção aqui no Brasil até 1996. Economia na Alemanha nazista. Durante a Grande Depressão, a economia alemã estava em colapso antes da ascensão dos nazistas. Em 1933, o desemprego chegava a 35% e a inflação estava fora de controle. Os nazistas prometeram revitalizar a economia alemã, o que lhes rendeu muitos votos na eleição de 1933. A primeira prioridade foi reduzir o desemprego, iniciando grandes projetos de obras públicas, como a construção de canais e da Autobahn, a famosa rodovia. Hitler vangloriou-se de seu sucesso, embora muitas das estatísticas de emprego excluíssem judeus e soldados. Embora as reformas econômicas nazistas sejam geralmente consideradas eficazes, levaram anos para que a taxa de desemprego realmente caísse para níveis estáveis. A Segunda Guerra Mundial. Apesar de prometer paz durante sua eleição, Hitler logo envolveria a Alemanha em uma nova guerra em larga escala. À medida que crescia a necessidade de recursos para abastecer o exército alemão, Hitler expandiu suas conquistas, levando o conflito a um nível global. Com o passar da guerra, ficou claro para muitos, inclusive dentro da Alemanha, que a utopia nazista idealizada jamais se tornaria realidade. O número de mortos, especialmente na frente oriental, era esmagador. Quando a derrota finalmente chegou, a Alemanha foi dividida entre o Ocidente democrático e o Leste comunista, permanecendo separada até 1990. A vida na Alemanha nazista foi marcada por uma contradição brutal. Enquanto o regime vendia a imagem de uma sociedade unida, disciplinada e progressista, sua essência era construída sobre repressão, exclusão e violência. Para aqueles que se encaixavam no ideal ariano, havia certa normalidade, empregos, projetos de infraestrutura e até incentivos à família. Mas essa aparente estabilidade dependia da aniquilação sistemática de tudo que desafiasse a visão distorcida de pureza e superioridade nazista. A reflexão mais perturbadora é perceber como instituições cotidianas como escolas, igrejas, meios de comunicação e até a família foram instrumentalizadas para servir a uma ideologia genocida. A juventude, moldada pela doutrinação, e as mulheres, reduzidas a instrumentos de reprodução, mostram como o totalitarismo não se contenta em controlar o Estado. Ele busca dominar até as relações mais íntimas da vida humana. A pergunta que fica é: como sociedades modernas podem evitar que discursos de ódio e exclusão ganhem espaço novamente? A resposta está na educação crítica, na defesa intransigente dos direitos humanos e na memória constante dos horrores do passado. Afinal, como bem sabemos, a normalidade de hoje pode esconder a distopia de amanhã. Assista aos documentários aqui no canal Adolf Hitler, Ascensão e Queda do Führer e cenas reais da Batalha de Stalingrado em 1942 e 1943. Nos vemos na próxima semana com um novo vídeo sobre a Alemanha Oriental e Ocidental após a Segunda Guerra Mundial.